Jonas Brothers foi um dos últimos grandes fenômenos de escala mundial lançados pelo Disney Channel. Formado pelos irmãos Kevin, Nick e Joey, a banda foi criada em 2005, o álbum de estreia It's About Time saiu em 2006, mas foi após o toque de ouro da Disney que o projeto emplacou de verdade. Ao todo, o trio vendeu mais de 17 milhões de cópias no mundo inteiro, e mostrando como um descanso na imagem faz bem, o grupo que viu seu último single, First Time, lançado em 2013, se tornar uma de suas únicas músicas a não entrar no Hot 100 da parada americana, 6 anos após o anúncio do hiato, a faixa de retorno, Sucker, estreou em primeiro lugar no Spotify americano com mais de 3 milhões de ouvintes apenas no primeiro dia. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre toda essa histeria aí em cima do retorno dos Jonas Brothers. Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que é inscrito aqui no canal. Nesse fim de semana, no domingo de carnaval, a gente bateu aí a marca dos 100 mil inscritos. Como caiu no meio do feriadão, o que eu consegui fazer foi uma live de improviso no domingo mesmo, aliás, obrigado às mais de 2.000 pessoas que assistiram aí no meio das festas. Mas como nem todo mundo viu, nem todo mundo ficou sabendo, quem tava aí na praia, nos trios, nos bloquinhos, eu quero deixar aqui registrado meu muito obrigado também, porque vocês também fazem parte disso. Eu não teria conseguido se não fosse pela soma de todo mundo, tem novidade vindo por aí, não vai ficar só nisso, mas eu não queria deixar passar em branco, porque poderia parecer que eu não me importasse e eu me importo muito. Valeu! Mas bom, indo agora ao tema, eu não fazia ideia de que tinha tantos fãs dos Jonas Brothers aqui pelo canal até eu colocar um trechinho de SOS em um dos vídeos mais recentes daqui e ver todo mundo comentando sobre eles. Então, aproveitando que eles são o assunto da semana, vamos aqui falar um pouco sobre eles e tentar entender como esse retorno da banda tomou essa proporção gigantesca. Naquela época em que a última geração da Disney estava super em alta, Miley, Selena, Demi e eles, apesar de todos serem altamente populares, os Jonas já pareciam ter um certo apreço maior da mídia. Enquanto as meninas levaram anos para serem reconhecidas além do mercado teen, em 2008 mesmo eles já estavam sendo indicados ao Grammy, já eram convidados para performances no VMA e até o fato deles serem os únicos nomes masculinos daquele grupinho gerava um certo destaque entre o público. Tanto que desse rolê todo, se a memória não me falha, a única exceção além dos irmãos Jonas e que também começou nesses mesmos moldes foi a Christina Aguilera, que poucos meses depois que ela estreou ela já estava lá como uma Grammy winner. O impacto deles foi muito grande. Na época em que eles surgiram, o conceito de boy band já estava bem saturado, só foi reacender mesmo de novo com One Direction, então com a proposta que eles tinham naquele momento, já livrou eles desse estereótipo. Mas ainda assim acabou rolando com eles aquele outro problema que quase toda banda pop tem diante do público, que é o prazo de validade. E o engraçado é notar que às vezes pouco importa se a banda evolua ou continue fazendo a mesma coisa. No caso do JB mesmo, os últimos singles deles eu acho que já tinham uma pegada bem próxima do que o Nick e o Joey fizeram no pós-banda. Mas ainda assim parecia meio insustentável continuar com o trio após ali 2013, com Justin Bieber e One Direction dominando o cenário teen, e eles só ladeirando a ponto de First Time se tornar o único single deles a não entrar na parada principal da Billboard desde que eles se tornaram uma sensação mundial. E eu só falo assim porque o último álbum deles, o V-Live, já foi lançado por conta própria. Eles encerraram um contrato com a Hollywood Records depois do quarto álbum, do lançamento do quarto álbum, abriram o selo deles, então manter ou não a banda unida naquele momento era meio que uma decisão apenas deles. Cada um já tinha tido gostinho de fazer o seu próprio som. O Joey lançou o álbum solo dele, o Fast Life, em 2011, o Nick já tinha feito o mesmo com uma banda secundária, meio que de fachada, um ano antes com Who I Am. Aliás, eu não sei se vocês lembram, mas isso era uma coisa bem comum daquela época, né? Nick Jonas and the Administration, Selena Gomez and the Scene. Eu sempre achei isso uma forma só de tentar conceitualizar um pouco mais o trabalho deles, porque no fim, eu acho que quase todo mundo ali já tinha percebido que a banda era meio que só pra impulsionar a carreira solo do vocalista depois. Mas enfim, depois do sucesso global, das carreiras solos, do retorno meio morno veio a pausa oficial e as carreiras solos novamente. E aqui a gente tá meio que falando basicamente só do Nick e do Joey, né? Porque o Kevin ele nunca nem se interessou por isso. O Nick teve os seus hits, o Joey também com DNC, e agora sim a gente chega na parte curiosa e que eu confesso que me surpreendeu bastante nesse retorno deles. Eu acho que muita gente aí já deve ter percebido como essa palavra come back tem força, principalmente aqui no ocidente, que ela não é utilizada com tanta frequência como no K-pop, apesar do significado ser basicamente o mesmo. Ela instiga e causa uma certa comoção até
em quem não acompanhava artistas X ou Y. Todo mundo quer ver o que essa pessoa tá querendo apresentar depois de tanto tempo sumida. Porém, é como já dizia o nosso tio Ben Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Remember, with great power comes great responsibility. Para quem já nasceu aí na era dos streams, fazer uma grande pausa hoje em dia é um passo bem arriscado, até porque construir algo sólido hoje em dia por si só já é algo bem complicado. Mas para quem já criou o seu público antes desse momento, fazer todo esse marketing aí em cima do retorno é sem dúvidas um grande negócio, e para alguns me parece ser até a melhor moeda. 11 anos após a última reunião do grupo, as Spice Girls estão aí de volta com uma turnê ainda maior do que a de 2007, com shows marcados apenas em estádios e com grande parte dos ingressos já esgotados. O legado delas, os mais de 81 milhões de cópias vendidas, foi basicamente criado no intervalo de 1996 a 2000 com os álbuns Spice, Spice World e Forever. Será que a imagem do grupo estaria tão cotada assim caso elas estivessem aí há 22 anos na estrada sem nenhuma pausa? A gente tem exemplos que mostram que talvez sim e que talvez não. No UK mesmo a gente tem o Take That, uma boy band que também explodiu nos anos 90, fez pequenos curtos hiatos ao longo dos anos, lança material inédito até hoje e a turnê dos caras ainda são gigantes. Por outro lado, também no UK a gente tem o Bananarama, um girl group formado no começo dos anos 80 e que ganhou o mundo com a faixa Venus. Elas estão em atividade até hoje, nunca pararam, elas vão lançar um novo álbum esse ano, aliás, mas os shows delas atualmente são em pequenas boates ou em festivais onde elas nem são a atração principal. Qual desses seria o destino das Spice? Difícil saber e arriscar um ou outro seria muito chutômetro, mas o que a gente sabe de fato é que no caso delas, ser um grupo que faz uma turnê por década se mostrou uma ótima forma de manter a imagem delas sempre em alta. Elas nem precisam se dar o trabalho de lançar algo inédito hoje em dia para atrair público, o teor nostálgico que elas carregam já é o suficiente. Agora, como elas iam trabalhar em cima dessa nostalgia se elas tivessem atividade todo esse tempo? E falando nisso, a gente chega agora numa segunda modalidade de comeback que é muito utilizada aí para dar uma alavancada na carreira do pessoal e que pode dar muito certo ou muito errado dependendo de como as coisas forem feitas. Como eu disse, esse conceito tem uma força tão grande assim no imaginário das pessoas que até quem não acompanhava o artista antes vai lá dar uma olhadinha, nem que seja só por curiosidade. Por isso, tenha certeza de que você vai voltar com a melhor música e que todo o resto já esteja organizado depois desse primeiro lançamento, porque se você queimar essa oportunidade, vai ser muito mais difícil atrair a atenção de todo mundo de novo. Por exemplo, em 2006 a Fergie fez um sucesso enorme com o primeiro álbum solo dela, o disco vendeu aí quase 15 milhões de cópias no mundo todo e todos os singles foram grandes hits, incluindo 3 deles como número 1 da Billboard. Logo em seguida ela retornou com Black Eyed Peas, que coincidiu aí com as eras mais bem-sucedidas do grupo, tudo estava dando muito certo pra Fergie naquele momento, e um outro lançamento solo dela a gente só foi ter em 2014 com LA Love. Foi legal porque ela conseguiu manter a imagem dela em alta e ainda assim fazer um intervalo suficiente para se organizar esse comeback. A música em si não foi um hit tão grande quanto os do primeiro álbum, mas foi algo bem estável. O maior problema mesmo que eu acho que rolou aí foi a demora do que viria em seguida, sabe? Depois de LA Love, um outro single oficial só saiu em 2016, quando ela lançou MILF, depois engatou com Life Goes On. Eu sei que teve muito problema envolvido aí, tem toda uma história por trás, mas o que o público viu foi isso, cortes muito longos e singles que não se conversavam. Resultou que enquanto The Duchess vendeu aí 15 milhões de cópias, o Double Dutch ainda não bateu 100 mil. O hype do comeback foi queimado. Quem também passou por um problema parecido com esse foi a Hilary Duff ali entre 2014 e 2015. A Hilary nunca foi conhecida por ter grandes hits, mas os álbuns dela sempre venderam como água. Ali em 2014, quando ela anunciou um comeback 7 anos depois do Dignity, todo mundo foi pra cima. Hoje todo mundo fala que Sparks é um hino injustiçado, que All About You é um hino injustiçado, mas eu acho que muito disso veio quando, ao invés dela lançar uma dessas duas no comeback, ela lançou Chasing the Sun, que eu lembro que foi muito criticada na época. O pessoal falou que a música nem parecia que estava finalizada, que parecia uma demo, que os vocais dela estavam muito amador, teve um feedback bem contraditório ali. Mas ainda assim, foi o maior hit que ela teve nesse último retorno. O clipe teve quase 10 milhões de views só no primeiro dia, se não me engano, a música top 20 no iTunes, entrou no Hot 100 da Billboard, várias coisas sem divulgação nenhuma, só com o clipe mesmo. Mas isso porque era o retorno dela, todo mundo queria ver o que ela tinha pra mostrar. Por mais que tudo que tenha vindo depois tenha sido muito melhor, naquela altura já não adiantava mais muita coisa. Se bem que no caso dela, apesar dos singles não terem assim explodido, eu acho que acabou colaborando na era como um todo, porque querendo ou não, o Breathe In Breathe Out vendeu aí bem e pegou até top 5 na Billboard, o que não é nada mal para um artista do porte dela. Defendi.
No caso do Jonas, o que eu acho que colaborou aí pra tudo vir dando tão certo foi um conjunto de várias coisas, na verdade. O hype do comeback foi muito bem trabalhado, porque hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Eles pegaram essa essência, anunciaram em um dia e em menos de uma semana já tinha lançado. As entrevistas já estavam marcadas, os programas de rádio e TV também, até o especial do Carpool Karaoke que eles já tinham filmado e tal, tudo isso antes de anunciarem oficialmente, o que resultou em uma chuva de mídia concentrada ali só na semana do lançamento. A música é meio que um mix do que o Nick e o Joey fizeram nos projetos paralelos deles, somou tudo ali, deu essa identidade que eles estão apresentando, que soa como algo mais maduro do que eles faziam na época de SOS e Burn It Up. E ainda tem um clipe, né, que foi super bem produzido e ainda contou com a focinha da mulher de cada um deles. A Sophie Turner e a Priyanka Chopra têm um público que atrai audiência e nesse contexto específico ficou ainda mais interessante e natural, porque nessa hora é que a gente se toca que todo mundo ali agora é da mesma família. Eu sei que quando a gente é fã de alguém, principalmente de grupos, a gente quer que eles sempre se mantenham juntos e em atividade. Mas uma pausa, além de fazer bem pra eles como pessoas, valoriza ainda mais o nome da marca como um todo. Eu não tenho dúvidas do frisson que vai ser quando o One Direction anunciar um retorno. No caso do Fifth Harmony, eu acredito que um anúncio de um retorno delas vai gerar muito mais impacto do que elas só anunciassem apenas mais um álbum. E como a gente viu aí no caso do Jonas, nem precisa ser uma pausa tão longa assim. Eles deram um tempo em 2013, retornaram agora em 2019, 6 aninhos só. Tem gente que passa muito mais tempo fora da mídia do que isso e a gente nem percebe. Mas aí é que tá, é como você vai organizar essas férias e o marketing que você vai criar em cima depois que pode levar a sua carreira para um status ainda maior do que ela tinha antes. Porque tipo, eu ainda não vi previsão de charts, essas coisas, mas eu acabei de ver que Sucker ainda continua em primeiro lugar tanto no Spotify quanto no iTunes. Não me surpreenderia caso esse se torne o primeiro single número 1 da carreira deles. E depois de tanto tempo da gente falando que o pop tava morto, olha aí a virada que tá acontecendo. O primeiro lugar da parada americana, alternando aí nas últimas semanas entre Halsey, Ariana Grande, Lady Gaga e quem sabe agora, Jonas Brothers. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falem aí nos comentários o que vocês estão achando desse retorno do Jonas Brothers, se vocês já acompanhavam antes, se estão começando a acompanhar a partir de agora, afinal essa é uma possibilidade também, né? Eles mudaram tanto aí ao longo do tempo que é capaz que estejam conquistando todo um novo público. Não vai sair daqui sem deixar um like, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!